Nesse sábado, às 6h30, tem Fluminense e Sport no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão. Já são 4 jogos seguidos do Fluminense, 2 empates, 1 derrota, 1 vitória sem convencer. São 4 jogos seguidos que deixaram o torcedor do Fluminense muito desconfiado. Neste sábado, o torcedor do Fluminense quer e ele precisa de futebol bem jogado. Se o Fluminense ganhar hoje, o Fluminense tem que ganhar hoje e ganhar jogando bola, mostrando a diferença do elenco do Fluminense para o elenco do Sport, porque assim, tem sido muito cansativo ver os últimos 4 jogos do Fluminense. E diria isso, de repente, talvez até para o próprio Renato Gaúcho, porque tá uma coisa muito desgastante. Acho que a gente podia fazer um acordo para hoje, tá? Fluminense ganhando hoje, jogando bem, a gente aperta a mão do time e a gente começa a relembrar que apesar do futebol não ter entrado tanto nesse começo do trabalho do Renato, sim, os pontos estão entrando e a gente vai para uma boa classificação, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro na 7ª rodada, mas para isso a gente vai vencer, a gente vai falar de tudo isso no pré-jogo, então roda a vinheta aí para a gente começar isso. Vamos lá, antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, são 2 coisas que ajudam muito o crescimento do canal e, isso faz uma diferença muito grande. A gente fica reclamando o tempo inteiro de a mídia tradicional não fala de Fluminense, então ajuda os canais de Fluminense, ajuda o canal Gol de Barriga, deixando o seu like e se inscrevendo, tá bom? Vamos lá, Fluminense ganhando hoje vai para 13 pontos em 7 rodadas. Fica 1 ponto atrás do Flamengo nesse final de sábado, fica empatado com Palmeiras e Red Bull Bragantino e acaba ultrapassando o Cruzeiro, que está com 10 pontos também, está à frente do Fluminense em saldo, né? E por que eu estou falando que a gente acaba a noite bem? Porque todos esses times jogam no domingo. O Palmeiras pega o Vasco em Brasília, o mando de campo do Vasco, mas ele vendeu para Brasília. O Flamengo pega o Cruzeiro no Mineirão, então os dois se enfrentam, né? O Cruzeiro está com 10 e o Flamengo está com 14. E o Bragantino pega o Mirassol em casa. Claro que, assim, provavelmente esses times vão pontuar e vão ficar à frente do Fluminense, ou vão abrir alguma distância, quem já está um pouco mais à frente, ou vai manter a distância que o Fluminense vai ganhar hoje. Pelo amor de Deus, que assim nos proteja e nos abençoe. Mas a gente precisa confessar uma coisa. 13 pontos em 7 rodadas é um bom começo de brasileiro. Então, nesse momento, o Fluminense precisa sim pensar em pontos, em pensar em tabela, em classificação, até para ir muito bem quando tiver parada no Mundial. Então, resumindo, hoje é ganhar do Sport, conseguir os 3 pontos no Maracanã, e no pós-jogo a gente vem aqui comentar aqui no canal se o time jogou bola, se não jogou bola, mas o Fluminense precisa ganhar e precisa mostrar futebol também. Mas se for nessa ordem, o Fluminense precisa ganhar hoje, tá? Ganhar hoje do Sport, que é o nosso adversário, que a gente vai falar um pouquinho agora também. Vamos falar do nosso adversário Sport. Nossos números contra o Sport são 55 jogos na nossa história, 23 vitórias, 17 derrotas e 15 empates, né? Histórico do campeonato, lanterna do campeonato, com somente 2 pontos nas 6 primeiras rodadas. Sim, calma, eu sei que você está pensando, meu Deus, eu não vou ao Maracanã hoje não, vou para o Maracanã hoje, e o Fluminense é viciado em ressuscitar times que estão nessa situação. Gente, esse é um pensamento que a gente tem, que o torcedor do Flamengo tem, do Vasco tem, do Botafogo tem, do Palmeiras tem, todo mundo, todo torcedor, isso é vício de torcedor pensar isso. O Fluminense é sim muito favorito para enfrentar o Sport. Eu já vi um debate de que o Sport não está jogando tão mal assim para estar 2 pontos. Gente, são 2 pontos em 6 rodadas. Não tem o que a gente questionar. O Vasco, que está apanhando de todo mundo, deu de 3-1 no Sport. Então, assim, o Fluminense tem a obrigação de ganhar hoje, tá? Jogadores em destaque. Cara, é difícil chamar um jogador de destaque numa temporada dessa do Sport, por enquanto, mas eu iria de Pablo, né? O centroavante que já foi do Atlético Paranaense, São Paulo, aquele mesmo, com 32 anos, tem 6 gols na temporada, acho que é o que a gente pode chamar de destaque. Tem muito jogador conhecido e tem uma notícia triste para dar para vocês, tá? Lucas Lima joga no Sport, o Romarinho, que era do Fortaleza, joga no Sport. Tem uma notícia que já falei, né? Triste. O Antônio Carlos joga no Sport, zagueiro. Ele mesmo, nosso zagueiro, que brigou com o torcedor do Fluminense no jogo contra o Atlético Goianiense no ano passado. Por que é triste, filho? Ele é horroroso. Porque ele está emprestado, não pode jogar hoje, infelizmente. A gente não vai ver o Antônio Carlos em campo contra a gente, né? Então essa é a notícia triste. Jogo histórico, cara, é difícil. A gente não tem nenhuma final que eu lembro com o Sport, ou então um mata-mata assim, importante. Mas na arrancada de 2009, né, que é uma arrancada histórica, e acabou que em 2010 ali a gente ganha o tricampeonato brasileiro,
o Fluminense dá de 3-0 no Sport na Ilha do Retiro. É um gol o Maurício vai cruza uma bola e tem um gol contra, depois é um contra-ataque vindo 3-1, e Fred e Conca ficam tabelando e o Fred faz o segundo, e terceiro o Conca tabela com o Chiesa, se eu não me engano, que foi bem no Náutico, posso estar errado nisso, né, que é rival do Sport. E aí o Conca faz um gol e fecha ali o caixão 3-0, e o Fluminense vai para a última rodada dependendo dele, né, para sair. E a gente sabe o final da história, não caímos, vencemos a matemática, depois vencemos o Brasileirão em 2010. Então esse é o jogo histórico. Mas já falamos muito de esporte, já falamos muito de história, vamos falar de Fluminense, que é o que a gente gosta de falar aqui nesse canal. Vamos de provável escalação, um campinho aqui, provável time que vai a campo hoje, Renato Gaúcho, segundo o GE, né, com algumas dúvidas, como vocês estão vendo. Mas vamos lá, o Fluminense tem algumas alterações, né? Perdemos o Germancano pelo menos por um mês no último jogo, né? Pela foto, confesso que assim, é claro que a gente não tá feliz com a lesão do Cano, né? Pelo amor de Deus. Mas quando eu vi a foto eu falei, fudeu, perdemos o Cano para a temporada inteira. Perdemos o Cano por um mês, então a gente deve de Everaldo, então teremos esse momento. Riquelme, Felipe, Isaac e Thiago Silva já estão bem avançados, estão no período ali de transição para voltar ao time do Fluminense. E lembrando que a gente tem o Otávio também, que teve a ruptura do tendão de Aquiles, está fora um tempo, e Hércules provavelmente volte hoje, ficou 2 jogos afastado com conjuntivite, talvez o Hércules volte hoje. Vamos debater esse provável time, tá? Fábio, Guga, olha o Guga talvez como titular, o Renato treinou ele como titular, Guga ou Samuel na direita, Ignácios de Freitas e Fuentes na esquerda, tá? Isso aqui me deu uma surpreendida. Martinelli ou Bernal, Nonato ou Hércules, estão dúvida na dupla de volância, Paulo Henrique Ganso, Keno, não é Canóbio, John Arias e ele. Everaldo de novo, tá? Renato Gaúcho à beira do campo. Vamos falar de cada jogador, que eu acho que é a parte que eu gosto aqui desse pré-jogo, tá? Deixa um comentário se vocês gostam do nosso pré-jogo, tá? Confesso que de todos os produtos que a gente faz aqui, é porque o Café, eu tenho um carinho ali pelo Café, pelas lives, mas o pré-jogo é uma parada que eu gosto muito de fazer aqui no canal. Acho um bom produto. Deixa aqui no comentário, tá? Fábio aparecendo aqui agora. Segue na mesma, continua deixando a gente confiante. Rolou, o UOL soltou que o Fluminense está de olho no João Paulo, goleiro de reserva do Santos, mas que tem um bom potencial, mas pensando que no dia que o Fábio parar, né? Será que vai ser ano que vem? Será que... A gente não sabe. O Fábio tem que ser estudado, o Fábio. Na lateral direita, provavelmente o Guga pode começar hoje. O Renato, ele chegou a cogitar o Guga também contra a Aparecidense, como estreou o Fuentes, mas os dois voltando, ele achou que ia ser 2 substituições, então ele foi de Samuel Xavier. Provavelmente a gente vai ver o Guga começando o jogo hoje, até para equilibrar a temporada do Samuel Xavier. Samuel Xavier que vem em um bom momento, mas eu achei ele um pouco sumido no último jogo, tá? Mas acho que não interfere nada, acho que é muito mais um planejamento que o Guga vem para ser titular ali no jogo de hoje. Na zaga, eu vou botar os dois juntos. Eu, na verdade, não, que eu não faço nada. Lucas, os dois zagueiros juntos aqui, Ignácio e Freitas. Insegurança 1 e insegurança 2, cara. Eu não sou seguro com esses dois zagueiros. Eu não consigo contra a Aparecidense ficar seguro nem contra o Sport, imagina contra o Borussia. Acho bizarro, não vejo a hora do Thiago Silva voltar e a gente arrumar uma outra solução. Porque assim, um reserva, se ele melhorarem para ser um reserva e entrar de vez em quando, eu vou achar ok. Mas um desses dois titulares, posso mudar minha cabeça em algum momento, mas não me passa segurança. Na esquerda, Fuentes me surpreendeu, tá? Porque para mim, o Renato tinha o René como titular. Até porque ele viu o René jogar, não viu o Fuentes jogar. E o Fuentes foi bem no Carioca. Mas gostei, tá? Fiquei feliz de ver que o Fuentes deve começar como titular hoje na esquerda. Martinelli ou Bernal. Martinelli viu uma sequência muito grande de jogos, talvez é mais para descansar mesmo. Acho que o Renato vai fazer isso para poupar um pouco o Martinelli. E a gente vai de Bernal. Sobre Bernal, tô gostando da temporada do Bernal, acho que tá melhor que a temporada 24, mas precisa pegar uma sequência boa, precisa botar a bola debaixo do braço e falar, cara, esse jogo foi meu. Tomara que seja hoje, mesmo contra o Sport, acho que tá valendo, tá? Nonato ou Hércules? Cara, um dos dois vai jogar. Nonato, para mim, melhorou muito com a chegada do Renato. Melhorou, né? Muito é uma palavra muito forte, mas melhorou com a chegada do Renato, renovou seu contrato, mas também precisa ter esse protagonismo como ele teve no jogo contra a União Espanhola, mas a gente está falando de um adversário no nível muito fraco. Ou Hércules, que assim, eu vou aproveitar e fazer um gancho com essa conjuntivite que ele teve, que ele volte abrindo um pouco mais o olho, porque até agora, né,
precisa jogar bola. Não jogou ainda. Os lances que parece que ele joga bola, mas, cara, é um bom jogador, foi uma boa contratação, mas até agora nada. Paulo Henrique Ganso, nosso maestro, cada jogo é importante ele jogar, pegar ritmo de jogo, para a gente ter o mais rápido possível o Ganso Prime, como a galera gosta de falar, durante a temporada. Na direita, John Arias. Só aqui entre a gente, tá? Jogo horroroso do John Arias contra a Aparecidense. Errou tudo que tentou. Dito isso, o melhor jogador que a gente tem em campo, e tomara que hoje jogue pra cacete, que ele sabe jogar bola, né? Isso é indiscutível, um dos melhores jogadores do Brasileirão. Jogou mal contra a Aparecidense. Keno, o jogador na esquerda. Primeiro que não me surpreendeu não, mas parece que o Keno pegou a vaga do Canóbio, tá? Aparentemente, acho que é isso. O Canóbio também não estava ajudando muito. Mas o Keno, jogador que a gente estava com preguiça, com ranço, parece que estava de má vontade, foi o cara que mais quis contra a Aparecidense. Então merece a vaga de titular. Bola no pé, na ponta esquerda, entre Serna, Keno e Canóbio, bola no pé, o Keno é o que mais tem, indiscutível, tá? A gente pode debater físico, pode botar vontade. Agora, o seu Keno, é Marcos o nome do Keno, né? Vou chamar até ele pelo nome, senhor Marcos. Assim, um pouquinho de cabeça no lugar, né? Comemorar uma eliminação contra o Juventude, porque aquele gol que você fez foi eliminado, fazendo assim pra torcida. E contra a Aparecidense, meter 1-0 e falar que ainda eu tô aqui. Sei lá, parece que ele tá apertando o botão errado de comemorar no FIFA. E Everaldo, que assim, espero que eu esteja muito errado, que ele tenha um bom final de semana, teve uma boa semana com a esposa, com os filhos, e que era um problema que ele estava passando, mas é desesperador saber que teremos Everaldo um mês como titular, tá? Eu espero muito estar errado, você também, que não é possível que você está muito confiante no Everaldo, mas que hoje ele faça 3 gols, que seja o nome da partida, mas é desesperador ter o Everaldo nessa posição, que o Cano volte logo, que o Fluminense contrate mais um centroavante, sei lá, cara, porque realmente é muito difícil. E ele, Renato Gaúcho, que vive nesse dilema aí, mas de torcedor defendendo, torcedor criticando. Não acho que o último jogo foi muito na conta dele. E, aliás, eu achei ele na coletiva bem desanimado com o time do Fluminense, pra ser bem sincero, tá? Achei ele bem tipo, putz, terei trabalho. Acho que foi esse sentimento aí que eu tive. Vamos ver se ele conseguiu fazer mudanças pro jogo de hoje, que a gente precisa ver esse time mais com a cara do Renato Gaúcho, né? Vamos agora falar das apostas pro jogo de hoje. Números da KTO para o jogo de hoje na tela. Lembrando que a KTO é parceira do canal, ajuda demais, faz o projeto todo Jornada acontecer, né? Todos os custos que a gente tem é muito nosso patrocínio master, e o canal Gol de Barriga faz parte do Grupo Jornada. Então, link aqui na descrição para você fazer sua aposta. Lembrando que com responsabilidade, para maior de 18 anos, não vai inventar de apostar um dinheiro que você não pode perder, tá bom? Vamos lá. Fluminense bem favorito pro jogo de hoje, pagando 1,68 e o Sport pagando 5,10, como vocês estão vendo aqui. Ou aqui. Aí eu não sei. Aqui. Eu achei uma odd boa, tá? Então, o que eu fiz? Peguei R$10, vocês estão vendo agora aqui, ó, e botei R$10 na vitória do Fluminense para ganhar 16,80. Aposta que eu achei segura e quis inventar, tá? Botei R$10 no Fluminense ganhando, o Fluminense tendo mais escanteios e o Everaldo dá um chute a gol. Everaldo. Dá uma odd 3,86, tá bom? Link na descrição. Então vai lá, faz sua aposta de segurança. Eu gostei dessa, tá? De dividir minha aposta 10, não vai fazer diferença. Gostei da aposta. Vamos falar da arbitragem agora. Vou irritar vocês com a arbitragem, tá? Rafael Rodrigo Klein, gaúcho de 35 anos, vai apitar o jogo de hoje. Ele apitou 2 jogos do Fluminense até agora. Um ganhou e um perdeu. Os árbitros são todos ruins. Lembra que eu gosto que seja árbitro desconhecido? Esse é conhecido, vocês vão lembrar. Contra o Cuiabá, a vitória do nosso Cuiabá na penúltima rodada do campeonato passado, o gol do Serna, ele apitou, ok. E ele apita o Fla-Flu do primeiro turno. Foi 1-0 Flamengo, finalzinho tem um pênalti do Calegari, que é um absurdo aquele pênalti ser marcado. E quem marca é o senhor Rafael Rodrigo Klein. Então, todo cuidado do mundo, porque é um árbitro muito fraco, claramente, né? Sabe que eu não fico nessa pegando de achar que todos querem roubar o Fluminense, mas é fraco, no mínimo eu posso chamar o cara de fraco, né? É isso, esse foi o pré-jogo de hoje. Lembrando a vocês que a partir de 4h30 da tarde tem pré-jogo aqui no canal, em todos os canais do Grupo Jornada, equipe completa no Maracanã, tá bom? Eu, Vitor Lessa, Gabriel Amaral, Esther, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira,
Dedé Onelei, o Ascurra na produção, as Letícias, equipe completa trabalhando. Então, a partir de 4h30 estaremos ao vivo, 6h30 tem transmissão e depois tem o pós-jogo. Espero vocês lá. Durante o jogo, eu saio da transmissão rapidinho, corro para a arquibancada. Quem esbarrar comigo na arquibancada, a gente toma uma cerveja junto, tá bom? É isso, tamo junto, até a próxima. Espero que o Fluminense hoje mostre o futebol e mostre um pouco do que o Renato, assim a gente espera, pode trazer para o Fluminense para a temporada.